paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos convosco. Amém? Eu sou Joyce, estou passando por uma fase de luto, né? Perdi meu esposo e Deus colocou no meu coração que eu podia, com essa prova pela qual eu estou passando, poderia também auxiliar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. O mundo está muito triste, estamos passando por uma pandemia devastadora, né? O Covid está levando muitas pessoas, está destruindo famílias. Não só o Covid, também existem outros problemas que acontecem, às vezes assalto, às vezes acidentes, né? Mas como o Covid foi devastador, o número é maior de pessoas, então é o que está sendo agora mais noticiado. Mas existem outros tipos de formas que as pessoas são brutalmente retiradas das suas famílias. Uma das coisas que me ajudou, que eu vejo onde que Deus tem a sua misericórdia, a sua preocupação comigo e com vocês também, mas que às vezes a gente está com o coração tão machucado, tão dolorido e a gente não enxerga que Deus está agindo naquele momento ali, não é mesmo? Mas uma coisa assim que eu preciso dar esse testemunho para todas as pessoas é que exatamente no dia seguinte que o meu esposo havia sido recolhido para Jesus, a minha sobrinha, minha filhada, né, começou a ligar para mim, né, e saber como é que tu tá, tia, a preocupação dela, porque ela também era cristã, né, então ela sabia que por ela me conhecer, né, como eu era com meu esposo, né, então ela estava preocupada, Deus colocou essa preocupação no coração dela e usou ela como um anjo de guarda, né? E tocou o coração dela e ela me ligava e ela dizia, tia, Deus é contigo, tia, você tem que reagir, você não pode se entregar, vamos ler a palavra, tia. Então, mesmo que eu estivesse sem forças, mesmo que eu não tivesse direção de pensamento, porque a gente está muito. No dia seguinte ao enterro, gente, eu tremia da cabeça aos pés. Quando eu me levantei da cama, eu tremia da cabeça aos pés. Parecia que era um tremor dentro, um tremor fora. Eu não conseguia pensar e parecia que eu ia morrer. Parecia que eu ia enlouquecer. E daí a única coisa que eu pensei assim, eu vou ligar para minha irmã. Porque a minha irmã, ela vai me levar no médico. Eu preciso ir no médico, pedir para ela me levar no psiquiatra, porque parece que eu não consigo pensar direito. Então daí eu liguei para minha irmã, porque ela estava só eu e meus 2 filhos em casa. Eu liguei para ela e pedi, olha, mana, eu preciso ir no psiquiatra, me leva na clínica psiquiátrica, porque eu não consigo pensar, eu tô com tremor, parece que eu vou enlouquecer, parece que eu vou explodir. E daí a minha irmã prontamente ligou pro meu irmão, né, e eles 2 vieram aqui, me buscaram e me levaram na clínica psiquiátrica para me consultar. Eu consultei, chorei, contei tudo, que eu tinha enterrado meu esposo. E daí a doutora me deu Rivotril para mim tomar. Ela disse, toma 3 comprimidos se precisar, para te poder se acalmar, para te poder passar por isso. E eu vim para casa, né? E quando eu cheguei aqui, estava minha outra sobrinha, que a minha irmã tem 4 meninas e sempre a gente foi muito junto, assim, eu e minha irmã, porque são 4 filhos homens e 2 moças na minha família, né?
Então eu me apeguei muito com a minha irmã pelas afinidades de mulher. E ela tem 4 meninas. Aí uma das gurias já estava aqui, uma das minhas sobrinhas, que tinha ficado com meus filhos, porque meus filhos também estavam abalados, né? Então, enquanto eu fui consultar, ela ficou aqui com a minha filha, que a minha filha também estava com problema, tem problema de síndrome de pânico, de depressão. E daí eu vim de lá, tomei um remédio, e a minha sobrinha, que também é cristã, começou a conversar comigo depois, né? Sobre a palavra, e daí ela pediu, ela disse assim, tia, eu vou ligar para um moço que conversa com nós, ele é um pastor, ele fala conosco pelo WhatsApp, ele vai te dizer umas palavras. E daí, mesmo eu não querendo, mas eu não tinha forças para dizer não e nem sim, eu disse, tá, eu quero, né? Porque parece que a gente para de pensar um pouco, é uma coisa meio estranha assim. Só quem já passou sabe como é que a cabeça fica confusa. E ela ligou para esse moço e daí ele falou umas palavras para mim. Ele foi falando. Eu nem lembro quais são as palavras que Deus usou ele para falar. A única coisa que eu lembro é que aquela coisa que tinha assim, ó, quando eu fui enterrar meu esposo, que parece que tinha um machado no meu peito, parece que o machado tinha estraçalhado meu peito e parece que eu não tinha mais força, que eu estava no fundo do poço. Parece que aquilo foi aliviando, eu conseguia respirar. Parece que Deus derramou um bálsamo assim no meu coração e eu fui conseguindo respirar um pouquinho melhor. E daí eu fui conseguindo focar um pouco, ajeitar meu pensamento e comecei a entender que eu tinha que colocar tudo nas mãos de Deus. Então, a partir daquele momento ali, as minhas sobrinhas, elas foram incansáveis comigo. Minha sobrinha foi embora, né? Mas aí elas ligavam sempre pelo WhatsApp, falando uma palavra. E daí a minha filhada, que é a mais velha, que é o anjo, um dos anjos também que Deus usou para mim, todos os dias ligava e fazia a leitura da palavra comigo. Então, foi dessa maneira, foi ouvindo a palavra de Deus, que eu fui conseguindo organizar meus pensamentos e fui conseguindo ver que eu precisava continuar. É horrível, gente, é horrível ter que continuar. Eu sei que é horrível ter que continuar. Eu sei, é horrível tu se levantar todos os dias e ter que continuar vivendo. E não tem mais aquela pessoa do teu lado, não tem mais aquele sorriso, não tem mais aquela palavra, não tem mais aquele olhar de amor para ti, através daquela pessoa. Mas eu precisava continuar. Então, meu propósito hoje de gravar esse vídeo para esse grupo de pessoas que estão me acompanhando no grupo de Passando pelo luto com Jesus, que foi o que Deus tocou meu coração de criar esse grupo. Deus tocou meu coração de que eu precisava dizer para as pessoas que é somente com a palavra. Somente com a palavra. Não tem nomenclatura de religião, não tem. Porque a minha sobrinha era de uma igreja, eu frequentava outra igreja. Só que na fase que eu estava, na pandemia, a gente não podia sair de casa, então eu não estava mais indo nos cultos, nem eu nem meu esposo. Nós só estávamos assistindo os cultos pelo celular ou assistindo na televisão. Ele fazia mais a leitura do que eu, porque ele dizia, Joyce, tu precisa ler a palavra, tu precisa ler. E ele lia em voz alta a palavra para nós. Então ele era meu anjo da guarda, ele era tudo, ele era meu companheiro, meu amigo. Estava na mesma fé que eu, mas ele era mais fervoroso na fé, ele se tornou mais fervoroso na fé nos últimos tempos, assim. Ele glorificava Jesus, ele o tempo todo falava como Deus é bom o tempo todo. Ele dizia, Joyce, imagina lá no céu
aqueles anjos todos dizendo santo, 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 santo. Então aquela maneira dele, aquela alegria dele, aquela confiança que ele tinha, me abastecia também, me contaminava, me contagiava. Então, eu acho que eu preciso, né, focar nas coisas boas que ele deixou. E Deus colocou no meu coração que eu vendo as notícias, eu procurando na internet grupos que falavam sobre o luto, porque eu precisava me identificar com pessoas que tinham passado pela minha situação, porque isso é novo para mim, é o primeiro momento que eu perco um esposo. Era um casamento que foi feito sobre a rocha. Era um casamento que me resgatou sonhos da mocidade, porque eu queria casar, mas eu não tinha casado ainda. Eu tinha tido um relacionamento frustrante com o pai dos meus filhos, né? Então eu estava desacreditada no amor. Quando eu entrei para a igreja, eu me converti em 2016, Deus foi tão bondoso, tão amoroso comigo, que me pegou no colo e começou a curar as feridas da minha alma. E daí ele começou a fazer acontecer as coisas que eu tinha lá no fundo do coração, que eu não contava para ninguém. Sabe aqueles segredinhos que tu tem, que é só tu que tem aquela dor, só tu que tem aquelas frustrações e tu não fala para ninguém. Pois é, Deus foi tirando aquilo, ele estava me limpando, eu acho. Estava me lapidando, me moldando, não sei. Estava me transformando. E ele foi tirando aquilo, e aquilo foi acontecendo. E daí um dia no culto veio aquela coisa assim: pastor, vocês querem casar? Vocês podem casar. Por que não casaram ainda? Eu faço o casamento de graça, aí vocês vejam se vai ter comunhão ou não. Vai ter batismo na igreja. Daí eu quero me batizar. Eu queria andar com Jesus, eu estava com sede de Jesus, né? E eu fui provando de tudo que Jesus me colocou ali. Como quem diz: filha, do meu lado tu vai poder ter tudo isso que tu não teve até hoje. Tu vai poder resgatar os teus sonhos. E daí ele me deu o Beto de presente, me deu meu esposo. Que era exatamente, gente, como eu nunca verbalizei para ninguém, porque eu não conseguia verbalizar. Mas era o que eu tinha dentro de mim. Ele era exatamente aquilo que eu precisava. E Deus colocou ele no meu caminho. Ele foi como um anjo. Não é como a gente diz assim: ai, quando as pessoas morrem, as pessoas ficam anjo. Não. Ele tinha os defeitos dele, eu também tinha os meus, né? Mas era uma coisa tão diferente que eu vivi. Eu acho que eu vivi o verdadeiro casamento que eu via nas outras famílias e que eu não tinha vivido ainda, né? Que a gente não dormia brigado. Se ele ficava contrariado do jeito dele, eu já conhecia o jeito dele. Ele me conhecia, gente, ele lia no meu rosto, sem eu verbalizar nada. O que eu estava pensando? Então, a gente nunca dormiu brigado. A gente sempre conversava todos os dias, a não ser por causa da idade também. Eu já era um amor maduro, né? Eu já conheci ele com 48 anos. Eu estava com 48 anos. Então, era tudo diferente, né? Eu verbalizava tudo, né? Ele gostava de falar que nem eu. Então, éramos muitos companheiros. E eu tô entendendo que ele foi um anjo da guarda, que Deus colocou para mim aprender algumas coisas com ele. Assim como ele também dizia para as pessoas, eu não sabia, depois as pessoas me contaram que ele dizia que aprendeu muito comigo, né? Então, são mistérios de Deus, né? Mas eu estou renascendo das cinzas, eu estou um vaso que foi quebrado novamente, né? E Deus está me moldando. E ontem, quando eu saí do culto, eu fui no culto ontem, e eu saí no culto bem
bem fortalecida, porque é só a palavra de Deus que fortalece. E daí eu acordei hoje com esse propósito, né, de falar para as pessoas que foi a minha sobrinha fazendo a leitura todos os dias pelo WhatsApp da Bíblia, da palavra para mim, que foi me fortalecendo e foi me ajudando a curar as feridas aos pouquinhos. Cada um é diferente, cada um passa por luto pelo diferente. Eu, nos primeiros dias, quando eu estava sendo curada, eu queria cozinhar. Primeiro eu chorava. Cada vez que eu ia tomar um café eu chorava, cada vez que eu ia comer eu chorava, porque eu lembrava dele, que a gente fazia tudo junto. E aí eu não olhava nem para a dor dos meus filhos, eu só olhava para a minha dor, né? E depois eu fui começando a olhar para a dor dos meus filhos, fui entendendo que eles também estavam sentindo, que eles também estavam sofrendo. E daí eu comecei com aquela coisa assim de que eu fazia. Tudo que eu fazia com ele eu queria continuar fazendo, então eu cozinhava todos os dias uma comida diferente, uma comida boa. Mesmo que eu não tivesse vontade de comer. Eu ia fazer unha, fazer cabelo todas as semanas. Como se eu fosse chegar em casa e ele fosse estar ali, que nem quando ele chegava do serviço dele, ele dizia: ai, tu tá bonita, tu se arrumou, né? Então foi assim. E depois, sim, depois quando foi passando mais o tempo, eu fui vendo, esperando. Tinha dias que parece que ele ia chegar, e ele não chegava. Então eu fui entendendo que eu tinha que continuar sem ele, né? E que isso era frustrante para mim, era horrível, mas eu tinha que continuar sem ele. Mas o que eu quero fazer, ajudar, é a fazer a leitura da palavra. Então, hoje eu estou aqui para começar a leitura da palavra. Eu tinha umas anotações que a minha sobrinha tinha feito umas leituras comigo. E eu vou fazer a leitura da palavra para que possa ajudar outras pessoas. Então eu te peço, meu Deus Todo-Poderoso, ser comigo nesse momento, me direciona, meu Deus, para que eu possa fazer a leitura da tua palavra e tu coloque sabedoria em mim para que eu possa compreender as tuas palavras, meu Deus, e que eu possa também estar ajudando muitas pessoas que estão enlutadas como eu, que estão nesse mesmo processo, nessa mesma caminhada, que eu possa fazer a diferença na vida dessas pessoas, que essas pessoas possam entender que sem ti, meu Deus, nós não somos nada, e que não cai uma folha de uma árvore sem que tu permitas. Tudo está dentro do que tu programou para nós. Só tu é o Deus Todo-Poderoso, só tu é o Deus de misericórdias, meu Deus. Só tu é o Deus amoroso. Somente tu sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos nada, nós somos pequenos e falhos. Eu te peço, ser comigo, Espírito Santo de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então a leitura de hoje está em Mateus 15, versículo 28. Mas eu vou começar a ler Mateus 15, a partir do 21, para que a gente possa entender um pouquinho. Fala sobre uma mulher de atitude, né? E é o que nós temos que ter atitude com Jesus. Temos que ter atitude. Nós que temos que tentar chamar a atenção de Jesus para a nossa dor. Mesmo ele sabendo de tudo, mesmo Deus sabendo de tudo, ele precisa ouvir. Sempre ele precisa ouvir o que nós queremos para nós. Então ali, a mulher cananeia, 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Como que eles dissessem: aquela mulher vem fazendo alarde, vem gritando atrás de nós. Então
Manda ela se afastar de nós, Jesus. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Eu imagino a dor dessa mulher, né? Querendo buscar Jesus para que Jesus curasse a filha dela, que estava possuída por um demônio, né? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Porque Jesus, naquela época, ele era o enviado para o povo de Israel. E essa mulher, ela certamente não fazia parte do povo de Israel. Mas, assim como nós, que não somos povo de Israel, né? Nós somos enxertados, né? Então, assim como nós, ela tinha fé, e mesmo ela não fazendo parte daquele povo, né? Mas ela tinha fé em Jesus, ela acreditava que Jesus era o Filho de Deus e que ele tinha o poder de libertar a filha dela. E ela então disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, com isso, ela mostrou que quando Jesus fala as palavras, quando ele dizia as palavras para as pessoas, as palavras são soltas, né? E muitas se perdem. Muitas vezes as pessoas que eram o povo escolhido de Israel, alguns poderiam não ter pegado a palavra, né? E essas palavras soltas, elas entraram no coração de outras pessoas que não faziam parte do povo escolhido de Israel. E ela se sentia assim, que ela estava pegando o que sobrava daquelas palavras. E ela se apropriou daquilo para ela. Então ela teve uma atitude, ela não ficou parada, ela foi lá para lutar pela salvação da filha dela. E então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Glórias a Deus. Como Jesus é maravilhoso, né? Então, foi feita a vontade da mulher. Aqui, a mulher usou o livre-arbítrio dela. Olha só, porque naquele tempo as mulheres não podiam ter voz ativa. A gente sabe que era uma sociedade machista, autoritária, né? E mesmo assim, ela foi, porque se ela ficasse lá vendo a filha dela ficar daquele jeito e ela só ficasse chorando, ela não ia ter a cura da filha dela. Mas não, ela foi uma mulher que ela foi guerreira, ela foi uma leoa para proteger os seus filhotes, não é? Ela foi contra tudo que tinha naquela sociedade machista, e ela foi lá atrás de Jesus, e ela gritou, ela clamou, ela vendo ele passar de longe, mesmo com todo aquele povo em volta de Jesus, que ela não podia chegar perto, mas ela gritou, ela clamou e ela pediu: Jesus de Nazaré, tem de misericórdia, Jesus de Nazaré, olha para minha família, olha para minha casa, Jesus de Nazaré, retire esse demônio, esse espírito maligno que está na minha filha, tu tem o poder, Jesus, eu te reconheço como filho enviado de Deus, Jesus, eu te reconheço que somente tu, Jesus, tem esse poder sobre a minha vida. Então, ela conseguiu chamar a atenção de Jesus. E eu venho aqui dizer que somente assim, nos entregando aos pés de Jesus, colocando nossas dores aos pés de Jesus, clamando para Ele, pedindo: Jesus, alivia as minhas dores, Jesus, me ensina, me dá sabedoria, me mostra o que Tu quer que eu aprenda com isso que Tu está colocando no meu caminho, Jesus. Tu recolheu essa pessoa que eu amo, Tu recolheu meu familiar amado, eu sei que ele está na graça contigo. Mas agora eu te peço, tem de misericórdia, me dá direção para que eu possa seguir contigo, Jesus. Então eu digo, meu Deus, digo para todos vocês, não percam a esperança. Eu sei que são dias cinzas, esses dias de luto, são dias tristes, mas coloca a tua vida na mão de Deus, coloca a tua vida aos pés de Jesus.
Chora todas as tuas dores que tem que chorar em separado com Jesus. Não se sinta sozinho, porque Deus te ama. Ele mandou o Filho amado dele, Jesus, para carregar todas as nossas dores. Ele carregou na cruz, ele derramou o sangue dele por nós. Ele sofreu, ele carregou todos os pecados que nós tínhamos. Ele sabe que sozinho nós não conseguimos, é somente através dele. Então eu digo, tenha fé. Tenha fé em Deus mesmo sem saber, porque a fé é o que a gente acredita nas coisas que a gente não enxerga. Então é somente Jesus que vai curar e vai retirar a sua dor. Eu deixo vocês aqui hoje, me despeço e vou fazer a oração final. Meu Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por esse momento, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Toque cada uma dessas pessoas que estão ouvindo a Tua palavra, meu Deus. Dá conforto para elas, meu Deus. Coloca o óleo, um bálsamo no coração de cada uma dessas pessoas para que elas possam saber que elas precisam continuar, porque nós não somos donos da nossa vida pertence a Ti, meu Deus. A nossa vida pertence a Ti, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima leitura. Um beijo. Espero poder ter ajudado vocês. Se gostou do vídeo, compartilhe com as pessoas que são lutadas também, para que elas possam ouvir essa palavra e ter um pouquinho de conforto no seu coração. Ok? Beijo.